primeira vez que você pensou sobre a morte? Lá quando você era criança, você lembra do que você achava que era a morte? O que eu lembro perfeitamente foi a primeira vez que eu vi um morto. Sempre acho que a criança se assusta com o velório, né? Sabe que olhando aquele morto eu não senti medo? Eu também lembro de não sentir medo da primeira vez que eu entrei num cemitério. Quem sabe são os adultos que têm medo da morte. Talvez os adultos pensem que a morte assusta as crianças porque elas ainda não sabem direito o que a morte significa. Vai ver que é por causa dessa não certeza sobre a morte que as crianças podem criar, inventar um sentido para ela. Mas a verdade é que mesmo quando a gente cresce e durante toda a vida, continuamos sem certeza sobre o que de fato é a morte. O filósofo Daniel Lins vem ao Café Filosófico para falar dos significados que podemos dar para a morte. Ele mostra que não precisamos olhar para ela como um vale de lágrimas, que podemos e devemos inventar outros sentidos para a morte. Platão diz: a filosofia, ou melhor, filosofar é aprender a morrer. Todo mundo é o primeiro a morrer. Afirma Ionesco na peça O Rei Está Morrendo. Quando o rei descobre que vai morrer, desespera-se. Quero que todo mundo saiba que o rei vai morrer. Brava gente, eu vou morrer. Ouçam-me, seu rei vai morrer. Majestade, pense na morte de Luís XIV, de Filipe II, de Carlos V, que dormiu por 20 anos em seu caixão. O dever de Vossa Majestade é de morrer dignamente. Morrer dignamente? Socorro! O seu rei vai morrer. Quem quer doar sua vida ao rei? Sua vida ao bom rei? Sua vida ao pobre rei? Ele imagina que é o primeiro a morrer. Todo mundo é o primeiro a morrer. Quer dizer, a morte é sempre a morte do outro. A morte não está absolutamente inserida na minha vida. Nós não estamos, tem nada a ver com a gente. Todo mundo é o primeiro a morrer, significa morre-se. Alguém morre. Não tem sujeito, muito menos eu. Eu não morro. Pois que todo mundo morre, se todo mundo morre, é que ninguém morre. É sempre esta nova banalidade de cada morte que faz deste tema uma fonte inesgotável de inspiração em todos os domínios do conhecimento. Mas falar de morte não seria, antes de tudo, falar da existência? Inscrita no porvir e na temporalidade, entregue ao tempo, a existência encontra a morte como horizonte. Se de um lado a existência encontra a morte como horizonte, do outro lado o acontecimento encontra a morte exatamente como não horizonte. Significa o quê? Que não basta apenas existir. Existir não é o bastante. Você tem que fazer da existência o acontecimento. E o acontecimento é o quê? É revisitar o fato banal, todos morrem, e dar a este fato algo que supera a repetição do mesmo e fazer com que este fato encontre algo mais que a nomeação linguística. A figura singular de minha existência, sabemos todos, é inseparável da ideia da minha morte. Por que então temos que repensar a existência como acontecimento? É nossa única saída. A ideia de existência é muito pobre, porque ela está completamente ancorada na ideia de um tempo que é cronológico, um tempo que é o tempo 1, 2, 3, 4, é muito pobre. Não tem mais absolutamente invenção, não tem mais absolutamente criação. Nós repetimos essa cronologia como se não fôssemos artistas dos próprios números e da própria cronologia. Outra pergunta que não deixa calar, mas que é incrível, né? Que é a relação acontecimento, morte e erotismo. Inventar a vida, por exemplo, mesmo quando ali, perto de mim, colado a meu corpo, não existe mais nem sopro, nem amante, nem amigo. A morte levou tudo. Tudo levou. Somos, nesse caso, convidados, instigados a inventar a vida. Ao atribuir à morte o corpo vivo, erótico, o corpo desejado, não é isso que fazem esses gênios da pintura?
Ao atribuir à morte o corpo, dizia, da vida erótica, como corpo desejado, nós vamos encontrar hoje uma produção no Japão, na França, um pouco nos Estados Unidos, sobretudo na Califórnia, de uma estética da morte, que não é o louvor da morte, não é a apologia da morte, não se trata disso, mas é uma morte que já tem o seu devir vida. E o devir vida da morte é isso, é quando a morte torna-se, na vida de cada um, a gente mexendo, um ato de vida, um gesto de vida, né? Essa presença do erotismo na morte, que começa praticamente na minha pesquisa no século XI, século XII, portanto, momento importantíssimo da Idade Média, o que se chama o Renascimento, né? Você vai encontrar não só nas imagens de Cristo, você vai encontrar um erotismo explícito no fato de morrer. Essa ideia de que a morte como um acontecimento está também permeada pela morte como erotismo. E o erotismo, portanto, como a provação da vida inserida na própria morte. A morte, ela está muito presente na vida, visto que caminhamos de qualquer maneira para essa morte. O problema é que essa morte não se torne um fato, uma banalização, uma glamourização, mas que essa morte seja também a presença de uma vida que passa por outro espaço, que não seja mais o espaço do organismo. Um minuto, nosso beijo, um só minuto. E, no entanto, nesse minuto de beijo, quantos segundos de espanto, quantas mães e esposas loucas pelo drama de um momento, quantos milhares de bocas uivando de sofrimento, quantas crianças nascendo para morrer em seguida, quanta carne se rompendo, quanta morte pela vida, quantos mortos pela frente, quantos mortos à traição, quantos mortos de repente, quantos mortos sem razão, quanta tara, quanto vício, quanto infarte do miocárdio, quanto medo, quanto pranto, quanta paixão, quanto luto. Tudo isso pelo encanto desse beijo de um minuto, mas que cria em seu transporte de um minuto a eternidade e a vida de tanta morte. A morte, portanto, como acontecimento, é pura singularidade. Mas o que é esta tal dessa singularidade? A singularidade é a capacidade que tem cada um de nós de inventar a vida ali onde tudo parece ser desastre. Ali onde tudo parece nos apresentar a morte como fatalidade. Nossa singularidade é fazer da morte um acontecimento e não um fato. Um acontecimento, portanto, abertura para novas criações, abertura para novas possibilidades, aberturas também para um luto, abertura também para uma saudade, abertura também para um vale de lágrimas, mas que essa saudade, esse vale de lágrimas não possa, em absoluto, nos prender no culto da própria morte. A lágrima tem que acontecer. O luto precisa acontecer. Mas a maior homenagem que eu posso prestar, que eu posso fazer a meu filho, a minha amante, a minha mãe, a meu pai, a meu melhor amigo, a maior homenagem, se homenagem precisam os mortos, mas vamos falar nós, do nosso lugar, seria realmente não cultuar a morte do outro como sendo a minha morte. A existência não dá conta dessas ideias. A existência é muito baseada numa espécie de efemeridade, está contado. Não é aquele tédio heideggeriano, né? Caminhamos todos para a morte. Meu Deus, né? Que pobreza, né? E se a morte for uma bela arte? Que prazer vamos fazer nós aos nossos mortos, não é? Se há tantos sonhos, se há tantas aparições, se há tantas ideias e imaginações em diversos povos, inclusive nos nossos povos ameríndios, nos nossos povos modernos brasileiros, da contemporaneidade, se há tanta essa presença do além, que nós criamos ou não, mas que alguém vem dizer, por favor, mamãe, não chore mais, eu estou bem. Poxa, alguma coisa está acontecendo na minha própria construção da morte, não mais como uma fatalidade, como uma banalidade, mas na morte também como uma vida. Eu sonhei com meu filho, eu sonhei com minha amante, eu sonhei com a minha esposa, eu sonhei com meu amigo, ele pediu para eu parar de chorar. Como se ouve isso quando se é psicanalista, né? Como se ouve isso na clínica, né? E você não pode absolutamente entrar naquele discurso da razão. A razão não tem mais nada a ver com a existência, ela não dá conta.
A gente tem que inventar outra coisa, a existência não dá conta, é como a razão está querendo compreender. Meu Deus, aí vem a interpretação psicanalítica tradicional, né? Já pensou o que é que ele quer dizer com isso? Que o irmão veio pedir para ele parar de chorar, porque ele está bem. Ai, interpretou, matou aí. Essa é a morte. Aí sim, interpretou aí, matou. Deixa que a invenção tome conta do luto, porque só a invenção vai salvar a gente da morte. Não tem outra coisa que nos salve. Quando eu falo a palavra morte, qual o primeiro pensamento que te vem à cabeça? Acho que tristeza. Não tem muito como fugir dos pensamentos de perda, saudade. E você? Medo, desamparo, vários sentimentos ruins. Mas acho que é assim com todo mundo. Nem com todo mundo. Em algumas culturas, a morte não é sinônimo de sofrimento. E os rituais de morte se parecem mais com uma celebração da vida. Como naquele sonho do filme do Kurosawa. 今日はお祭りがあるんですか？いや、あら、葬式だよ。あんた、変な顔をするが、本来葬式はめでたいもんだよ。この村には寺もないし、坊主もいないから、ああやって丘の上の墓場まで死んだ人を村中の者が送っていくんだ。ところで、わしも葬式に出なならんので、死刑囚に。A visão da morte entre orientais e ocidentais é bem diferente. Será que nós também conseguimos pensar na morte de um outro jeito? Entender como as outras culturas lidam com a morte, quem sabe não ajuda na nossa maneira de lidar com ela e com a própria vida. Eu estou pensando que a gente pode sair das coisas nomeadas e fazer da nomeação representação uma invenção. A morte, por exemplo. Por que a morte teria que corresponder necessariamente à representação da morte? Por quê? Visto que cada vez que se fala da morte, se fala da existência. Aí você coloca um pensamento dual, binário. A dualidade não dá nada. É como se a gente pudesse dizer o homem e a mulher. Que história é essa? É como se não tivesse o devir da mulher no homem e como se não tivesse o devir do homem na mulher. Né? O tempo todo, né? Apolo, Dionísio. Como se pudesse separar. Como se Apolo pudesse viver sem Dionísio e vice-versa. Deleuze é nosso convidado de honra. Aquele que pensou de modo genial a morte como acontecimento. O acontecimento é um conceito que emerge em Deleuze como uma espécie de anti-acontecimento. Uma espécie de anti-acontecimento. Por quê? Porque o conceito em Deleuze de acontecimento é a síncope da representação. Eu diria mais do que a síncope, mais do que o desmaio, é a pulverização da representação. A representação não dá conta absolutamente do acontecimento, porque a representação não está na ordem da invenção. Se a representação não dá conta, porque a representação parte de uma cognição, parte de algo já é dado antecipadamente. Eu digo mulher, o que é mulher? Homem, está tudo feito. É para o pensamento preguiçoso a representação. E que não é a santa preguiça dos poetas. Então, se a representação me impede de pensar, eu não posso pensar o impensável do pensamento, eu só posso pensar aquilo que pode ser pensável, representação, tudo é dado antecipadamente. São nossos programas para nossos alunos na escola, as criancinhas, né? O Brasil foi descoberto em 1500. Como foi descoberto se tinha 5 milhões de índios? Doideira é essa? Pirou geral, foi. O Brasil foi descoberto, pirou. E nós até festejamos. O Brasil foi descoberto, nós somos pais, o menino chega em casa, ninguém, porque a representação não nos deixa sair daquilo que pode ser pensado. E o que pode ser pensado é a morte como uma coisa negativa. É a vida como algo que vai morrer. É uma espécie de linearidade burra que não nos deixa absolutamente construir
a desconstrução. A morte sempre foge às nossas tentativas de entendê-la. As palavras não dão conta de explicar a morte. No entanto, não podemos evitar a morte, nem nos calar sobre ela. Deve ser por isso que, para falar da morte, repetimos frases prontas, explicações que herdamos da nossa família, das religiões, do nosso contexto cultural. O que Deleuze propõe é que abandonemos essas frases feitas sobre a morte para criarmos o nosso próprio texto sobre ela. É como se tivéssemos que explicar a morte sem nunca ter ouvido falar dela. É como se fôssemos os primeiros a inventar um significado para ela. Em Deleuze, a morte, portanto, a gente já entendeu, não é da ordem da representação, mas da não representação o tempo todo, este convite à invenção. Trata-se da constituição de modo de existência ou da invenção de possibilidades de vida que também dizem respeito à morte, a nossas relações com a morte. Não a existência como sujeito, mas como obra de arte. Trata-se de inventar modos de existência segundo regras facultativas, capazes de resistir ao poder, bem como se furtar ao saber, mesmo se o saber tenta penetrá-los e o poder tenta apropriar-se deles. Mas os modos de existência ou possibilidades de vida não cessam de se recriar e surgem novos. Mas aí fica o problema. Nesse caso, podemos pensar que a gente pode representar a realidade? Se a morte é uma realidade, está vendo como a gente tem que revisitar tudo? Essa é a representação. Você tem que representar tudo. Se é uma realidade, a morte é uma realidade. Não é isso que se diz o tempo todo, né? Ora, eu direi, se é uma realidade, vai ter que ser revisitado. Porque a realidade, de modo geral, é irrepresentável. Eu não posso representar a realidade. A realidade é rebelde à cognição. A realidade é puro sentido, puro devir, puro acontecimento. Não posso representar a realidade. Só a ficção é real. Eu digo, por exemplo, Daniel. Se você não disser Daniel, por enquanto, eu é uma ficção. E eu nada mais é do que uma ficção. Se eu preciso que você diga Daniel para que Daniel exista, pô, mais ficção do que isso, tu morre, né? Isso é pura ficção. Eu preciso de você. Diga Daniel, senão não existe. No sentido de real. Eu sou real para quem? Se ninguém me nomeia. Que interesse? Olha só. É mais ou menos como, sem querer aprofundar, um Deus que o homem pensa e que ele faz de maneira tão fantástica, copiador e não intérprete, ele faz de maneira tão fantástica Deus à sua imagem, que Deus vai precisar que eu diga Deus para ele existir. Oh, não é possível, meu Deus. Se alguém não disser Deus, como é que ele vai existir para quem? Para que estragar a simples existência das coisas com nomes arbitrários? Um gato não sabe que se chama gato, e Deus não sabe que se chama Deus. Eu sou quem sou, diz ele no livro do Gênesis. Eu sonho com uma linguagem composta unicamente de adjetivos, como deve ser a linguagem das plantas e dos animais. Só de adjetivos, sem explicação alguma, mas com muito mais poesia. E aí vem aquela coisa célebre do Nietzsche, né? Que seria do pôr do sol se não tivesse o homem para dizer que ele é belo? O pôr do sol não existiria. No sentido da realidade, é claro, né? Eu existo. Com toda a importância de Descartes. Importantíssimo. Mas nós temos que ir além. Eu existo como ficção. Pois eu dependo da tua nomeação. Eu existo para quem? Mas nós temos que ir além. Todo mundo morre. A morte é dada a todo mundo, esse é o fato. Todo mundo pode morrer. Se isso é o fato, como articular na existência da vida, no cuidado de si, no cuidado do outro, como pensar essa história do ser, construindo, como um artista, a sua própria morte. Por muito tempo achei que a ausência é falta, e lastimava, ignorante, a falta. Hoje não a lastimo, não há falta na ausência. A ausência é um estar em mim.
e sinto-a branca tão pegada, aconchegada nos meus braços, que rio e danço e invento exclamações alegres. Porque a ausência, essa ausência assimilada, ninguém a rouba mais de mim. Ser artista de sua vida é a garantia de ser artista de sua morte. Nesse sentido, a morte é um devir, é uma força positiva. Não estamos mais naquela ideia negativa do futuro. O futuro a Deus pertence. Ninguém sabe o que vai ser amanhã. Não, não, não. Vamos entrar numa coisa positiva que a gente chama devir. Devir é o quê? É reinventar a cada instante, a cada minuto, aquilo que eu preciso para respirar. E o que eu preciso para respirar é o amor. Inclusive, o amor àqueles que se foram. E como esse amor acontece? Sendo eu feliz. É a mais bela homenagem que eu posso prestar aos mortos. No segundo tempo, pois temos que chorar primeiro. Temos que viver o luto. Para não somatizar e começar a inventar doenças imaginárias. Já reparou como tem gente que não morre nunca? Os grandes artistas, por exemplo, Michelangelo, Shakespeare, Mozart, continuam todos vivos. Sabe que o Manuel Bandeira imaginou que até o céu renderia glórias a Mozart quando ele chegasse por lá? Mozart entrou no céu como um artista de circo fazendo piruetas extraordinárias sobre um mirabolante cavalo branco. Os anjinhos atônitos diziam: que foi? Que não foi? Melodias jamais ouvidas voavam nas linhas suplementares superiores da pauta. Um momento se suspendeu a contemplação inefável. A Virgem beijou-o na testa. E desde então, Wolfgang Amadeus Mozart foi o mais moço dos anjos. Só mesmo músicos, poetas, pintores para captar na morte sentidos que a gente não vê. Só mesmo a visão de um artista para reinventar a morte. Enquanto nós, pobres mortais, continuamos aqui com medo de morrer e sem uma grande obra que nos faça ser lembrados para sempre. E aí, vamos continuar aqui nos lamentando ou vamos fazer nossa própria arte, nossa obra na vida? Perceber a morte como um acontecimento não seria pensar a vida como uma bela arte? E aí, imediatamente, quando eu digo pensar a vida como uma bela arte, a imagem que eu vejo, se um dia vocês puderem, alguns já foram, mas tomem isso como um gesto artístico, pensem, ir no Vaticano, na Capela Sistina, para ver La Pietà. Meu Deus, né? Quando você vê aquilo reproduzido séculos depois, pelo Bergman, né? Num belíssimo filme que se chama Gritos e Sussurros, de 1972, Bergman, naquele momento terrível, né? Aquele drama familiar que acontece no século XIX, Karine e Maria cuidam da sua irmã Agnes, que está terrivelmente doente, ela tem um câncer. E no momento onde o desespero chega a seu ápice, Bergman, então, coloca Agnes, que tem este câncer, sentada como a Pietà, naquele gesto deslumbrante de beleza. Essa é a ideia, domesticar a morte, para não pensar que a morte é outra coisa que não, como diz o Deleuze, a morte nada mais é que a morte dos organismos. A vida não morre. Pense na imagem do Bergman. Instantes vividos, revividos como uma espécie de força do vulcão. Entretanto, ela estava morrendo, Agnes. Entretanto, ela ia morrer. Por que não fazer uma leitura às avessas? Por que fazer uma leitura linear? Por que não desconstruir a própria força, fraqueza da morte, fazendo uma bela arte? É o que Bergman fez. E é um pouco o que Michelangelo, à sua maneira, fez também com a Pietà. Fazer da morte um acontecimento, isto é, um belo movimento de vida, evitando assim que não se transforme a vida em um canto de morte.
Porque aqueles que cultuam a morte de uma maneira mórbida, como uma espécie de memória das marcas que eu não posso mais me soltar, a morte vira para muitos uma espécie de amuleto. Não, não. Isso ainda é o homo otários. Esse precisa disso. A gente tem que ter outro ideal. No começo é um ideal. Depois vira um futuro até a gente chegar à construção do devir. Aí seremos todos artistas. Não fazer da vida um canto de morte, eis o que torna cada um de nós um experimentador, não da eternidade, não da imortalidade, mas da invenção cotidiana da vida. Ninguém tem que ser imortal. Isso é um ideal não tocável, está muito longe. Por que teríamos que ser imortal? Mas é interessante não ser imortal. A nossa força não consiste em ser imortal, mas em fazer da vida só produção de intensidade. É possível, professor, só? Esse só é para atingir o mínimo. Quando eu digo só, humano demasiado humano, é só para atingir o mínimo. Porque se eu não disser só, eu ainda estou dando uma chance aos desafetos, ao mau encontro, ao desafeto que cheira a morte. Inventar a vida em todos os instantes não seria a nossa santa vingança contra a morte? Embora sabendo, como os grandes artistas, e repito, que o que morre são os organismos, a vida não morre. Inventar a vida em todos os instantes é quase uma coisa óbvia, mas a gente não pensa. Não é? Nós não pensamos nisso. E parece uma utopia. Eu diria que inventar a vida todos os instantes, fazer de um instante o último instante, não é? Portanto, cada instante engendra um instante, e ouvir o quê? Uma máquina parideira de instantes. É o meu devir grávido dos instantes. E por que fazer da vida instantes de vida? Porque acontece que eu não posso escapar da morte, senão disse pela arte. Por quê? Porque eu não posso matar a arte. Como matar a Mona Lisa? Como matar Leonardo da Vinci? Como matar Maria Callas? Como matar Picasso, Portinari? Como matar Villa-Lobos, Mozart, Beethoven, Stravinsky e seu Pássaro de Fogo? Ravel e seu bolero enfeitiçado? Como matar Pasteur, Spinoza, Nietzsche, Freud? Como matar eu, vocês, nós? Como matar Vinícius de Moraes e Tom Jobim? Como matar Elis Regina? E poderia continuar a minha louvação até o infinito. Não estou a louvar os mortos. Não falei de nenhum morto aqui. Falei de vivos, porque a arte é eterna. Vá para o Louvre e me diga se você pode matar os artistas. Vá. Quando você chega, né? Mona Lisa desse tamanho, né? Tão pequenininha como eu. Meu Deus! Quando tu olha aquilo, mas é isso, diz o meu filho, né? Hoje não, ele está com 30 anos, mas quando ele viu, ele tinha 12. Ô pai, que coisa, que decepção. Eu digo, mas Fabiano, o que aconteceu? Pai, tu me falasse isso, eu estou há mais de 8 anos. Pai, eu tinha 4 anos, já me falava Mona Lisa, já me colocava. É isso, Mona Lisa? É isso. E a eternidade é isso. Insignificante, mas de uma vida, de uma vibração, de uma força que só mesmo um vulcão com as suas larvas pode mostrar a força que representa uma Mona Lisa quando você se depara naquela multidão do Louvre. Ali não cheira absolutamente a cemitério. É incrível, né? A vida dança, né? Quando você chega, por exemplo, na Itália, é incrível. A ideia de museu perde completamente aquela força que tem. Porque a vida está nas cidades. Aí você quer conhecer Giotto. Vai fazer um estudo sobre Giotto. Pode ir, meu amigo. Você vai perder seu tempo, não tem museu. Você vai ter que ir para Firenze. Você vai ter que ir para Florença. E vai ter que ir para onde? Para as ruas e para as catedrais e para as igrejas. Talvez se chame
cultura da vida no plural. É quando você não tem mais museu. É quando a vida, a cidade, torna-se uma bela arte, né? Mas estamos longe dessas histórias, mas essa história também é nossa. E aí vem aquela linda frase do Leonardo da Vinci, né? A beleza perece na vida, mas a arte é imortal. O que você faria se tivesse todo o tempo do mundo, se fosse imortal? Ué, pra que fazer alguma coisa se eu tenho todo o tempo do mundo? E você ia passar uma eternidade sem fazer nada? Tá vendo como a ideia de morte é boa para nos ajudar a organizar o tempo da vida? Ah, mas se eu tivesse tempo infinito, daria tempo de fazer muito mais coisas. Viajar o mundo inteiro, ter várias profissões, ser médico, depois astronauta, depois piloto de corrida e depois pianista. Isso você não pode fazer agora, não? A Cecília Meirelles dizia assim: não te fies do tempo nem da eternidade. Apressa-te, amor, que amanhã eu morro, que amanhã morro e não te vejo. Tá. Nosso tempo pode não ser infinito, mas ele é relativo. Isso é verdade. Dá para escapar do tempo e transformar um único segundo num momento de eternidade. E assim conseguimos durar muito mais do que os anos da nossa existência. O que fazer então nessa história de ser artista? Reinventar. Como ser digno daquilo que nos acontece? Significa como sair da mediocridade, da repetição do mesmo. Você se mata. Se é a repetição do mesmo, você já é a morte anunciada. Naquele tempo de Dantes, não havia limites para ser. Se a gente encostava em ser ave, ganhava o poder de alçar. Se a gente falasse a partir de um córrego, a gente pegava murmúrios. Não havia comportamento de estar. Urubus conversavam auroras, pessoas viravam árvore, pedras viravam rouxinóis. Depois veio a ordem das coisas e as pedras têm que rolar seu destino de pedra para o resto dos tempos. Só as palavras não foram castigadas com a ordem natural das coisas. As palavras continuam com seus deslimites. Como fazer para que não seja repetição do mesmo? Repetição do mesmo é: ele morreu, alguém morreu. Frase dita da mesma maneira que se diz: chove, faz frio. Ele morreu, alguém morreu. Chove, faz frio. Mas como construir para nós? Arthur dizia como construir para si um corpo sem órgãos. Como construir para nós uma morte como acontecimento. Como construir para si essa morte como acontecimento. Que pena, désolé, não há modelos. Isso daqui não é autoajuda, é o contrário. Somos singularidades, artistas únicos de nossas invenções. Ninguém vai inventar para a gente. E a gente, o pensamento, a gente não pega assim não. A gente só pensa por necessidade. É quase como uma vontade de sair correndo para o banheiro. Ai, dor de barriga. É assim que a gente pensa. Só se pensa por necessidade. Bem, então, artista único de nossas invenções. Como ser esses artistas únicos de nossas invenções? A paciência da representação, da repetição do mesmo. A esta paciência, a acraseado, né? Emerge como uma obra de arte a impaciência, é legal essa ideia, a impaciência do acontecimento. O acontecimento é impaciente. Ele não tem tempo. Aí, ele está totalmente na dimensão de um tempo que não é mais o linear, mas é o tempo da arte. O tempo da arte, como se diz para uma criança: para de fazer arte, menino. Ô menino traquino. Ô menino traquino, para de fazer arte. Esta arte, esse dever criança, nós queremos urgência. Não urgência numa correria linear, mas urgência no sentido de um corpo completamente habitado pelo desejo. Desejo que é só vontade de vida, né? Então, se essa paciência for mordida pela paixão, aí o acontecimento tem lugar. Se essa paciência é a paciência daquele que espera para esperar menos, aí não dá. Ah, que bom então. Mais um apoio. Tem alguma coisa de autoajuda aí para a gente nessa filosofia de Deleuze? Quem sabe a gente vai criar uma seita. Que pena, né?
Eu lamento tanto. Esse acontecimento não traz de volta o ente amado, que partiu para sempre. Puxa, diz o niilista de carteirinha, afogado no seu tédio radical. Eu pensava que esse acontecimento pelo menos ia dar alguma ideia de retorno do mesmo. Não, não é por aí. Se existe um morto, eu vou ter que viver duplamente pelo meu amado e pela minha amada. Que homenagem que eu posso prestar a alguém que eu amei. Portanto, o acontecimento de Deleuze não cria nada de imortal, não cria nada de fixo. Portanto, bye bye religião, bye bye autoajuda. Nada de imortal, nada de fixo. Como ser digno daquilo que me acontece? É toda a pergunta, né? É que a eternidade do acontecimento se prova intensivamente, mas no instante da imortalidade. É isso o acontecimento. O instante, o tempo todo como imortal. Não é eu que sou imortal, é um instante. Como o instante é todo o tempo imortal, eu sou imortal não porque não morro, mas porque faço do meu instante, na medida dos meus limites, o quê? Na minha relação humano, demasiado humano, eu faço do meu instante um momento de glória. Não é? E quantas pessoas hoje curadas num leito de morte, com câncer e tudo isso, por essa vontade de instante de eternidade. Clarice Lispector escreve coisas bonitas a esse respeito, né? Meu tema é o instante? Meu tema de vida. Procuro estar a par dele. Divido-me milhares de vezes, em tantas vezes quanto os instantes que decorrem. Fragmentária que sou e precários os momentos. Só me comprometo com a vida que nasça com o tempo e com ele cresça. Só no tempo há espaço para mim. O instante é este. O instante é de uma iminência que me tira o fôlego. O instante é em si mesmo iminente. Ao mesmo tempo que eu o vivo, lanço-me na sua passagem para outro instante. Então é preciso realmente muito amor, não tem outra palavra, para fazer que a imortalidade não me habite. De uma espécie de narcisismo mórbido que faça com que, sem eu querer, vou fazer a apologia da morte como bela arte fora da própria arte. A morte é algo com a qual cada um deve contar, sem jamais, diz o Deleuze, sem jamais esquecer que nós somos bastante grande para ela. Olha, mudou, deslocou. Nós somos bastante grande para a morte. Nós também somos os autores de nossa própria morte. Olha, nos colocou numa situação de, não mais de ator, aquele que representa, mas colocou a gente no lugar de agente. O agente é aquele que age e não deixa ser agido. O agente é aquele que age, mas ele não reage. Reagir é próprio do reacionário. Ai, se eu tivesse feito assim. Ah, porque eu não fui para São Paulo. Ai, meu Deus, eu queria fazer isso. Ai, mas eu pensei que eu ia. Ah, você veio hoje, pois ontem eu tinha pensado tanto fazer um bolinho para você, um pão de ló. Por que você não veio ontem? Ah, meu Deus, que pena. Hoje eu me acordei com enxaqueca. Esse é o reação. Nós estamos aqui no agir. Agir é o fim da promessa. É o mundo da intensidade. Eu não vou mais ficar prometendo para você. Eu faço para você porque eu faço para mim. Que bom preparar esse capote ou essa galinha de Angola, que eu gosto tanto. Vou preparar sobretudo porque eu vou comer. E quando meus amigos vêm comer na minha casa, sabem o que eu estou fazendo para mim. Não vou dizer eu não fiz. Eu não fiz. Oh, que pena. Isso é o reacionário. Reagir. Agir. Que é o próprio desenho do super-homem, né? Seria toda a ideia do Nietzsche em relação ao super-homem. O super-homem é aquele que age, por isso que ele não tem medo do sofrimento, porque ele não tem medo do novo. O super-homem quer o tempo todo novo, quer o que está por vir. Ele não tem medo do sofrimento, ele não faz da morte absolutamente uma coisa absurda, porque ele reinventa o tempo todo. Reinventa a morte, né? A gente morre porque a morte é indiferente ao fato que eu morra.
a gente morre. É simples. Facilita as coisas, hein? Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira, e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Podem rezar latim sobre o meu caixão se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar à roda dele. Não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é. A gente morre porque a morte é indiferente ao fato que a gente morra. Eu tenho um tio que não morre nunca. Ele disse, mas e eu vou dar tempo lá? Menino, a gente morre porque a gente dá chance. Não. Mas tio Carlos, 93 anos, que lindo, né? Meu pai morreu com 60 anos. Mas teu pai o tempo todo, ele deu chance à morte. Comigo ela não tem chance, não. A morte não tem absolutamente sentido em si. Sabe por que ela é cruel? Porque ela é cega. Ela é cega. Ser ator de sua morte não dá conta também. Você tem que ser o agente. O ator ainda é o representante. O agente é o que age. Coisa bonita, diz o nosso querido Schopenhauer, né? Que morreu com 72 anos, então nenhuma apologia do suicídio. Esses filósofos são vitalistas, não tem nada a ver. 72 anos, eu saí correndo para ver quando é que ele morreu. 72 anos. Ele vai instigar a gente a pensar uma estética do efêmero em relação à morte totalmente positiva, totalmente vitalista. Vou citar, tudo leva a crer que a conclusão de toda atividade vital é um maravilhoso alívio para a força que mantém. Exigir a imortalidade do indivíduo é querer perpetuar um erro. Porque toda individualidade é um erro especial, um engano, qualquer coisa que não deveria existir. E o verdadeiro fim da vida é livrarmos-nos dela. Parece que o fim de toda atividade vital é um maravilhoso alívio para a força que a mantém. É o que explica, talvez, essa expressão de doce serenidade espalhada sobre o rosto da maioria dos mortos. Esse é que é o barato. Isso pode a morte, como a gente não diz no Nordeste, talvez em outras partes do Brasil, quando a mulher pare, eu acho lindo dizer paria, acho mais bonito do que dizer dar à luz. Então, para mim, é um elogio dizer pare, entende? É o nosso dever animal, o nosso. O meu dever mulher também, o nosso dever animal. Quando a mulher pare, o que é que a gente diz? Ela descansou. Lindo, né? E quando se morre, o que é que a gente diz? Ele descansou. Ah, Schopenhauer, sem saber disso, não conhece nem o Nordeste, nem foi lá para ver nossas excelências. Entrou no paraíso, adeus, até dia de hoje, não foi lá. Então ele diz, isso pode talvez explicar, diz o Schopenhauer, isso pode talvez explicar a expressão de suave serenidade difundida no rosto da maioria dos mortos. É incrível, né? Você olha aquela paz, né? Gente, essa paz que você vê, deveria, estou falando de mortes chamadas naturais, né? Deveria pelo menos nos instigar, nos motivar a sair da representação. Pô, vamos inventar pensamento no Brasil. Vamos parar de ser comentador, copiador. É muita dor, copiador, comentador. Pelo amor de Deus, poupe, né? Poupe-me. Que preço terrível dessa dor. Bem, Clarice Lispector, não vai terminar com Schopenhauer, que é triste. E se morrer, pergunta ela na Água Viva, e se morrer tiver o gosto de comida quando se está com muita fome? E se morrer for um prazer egoísta? Olha, o direito a pensar que morrer pode ser um prazer egoísta. Olha, desconstruindo, né? É divina, né? Não vou morrer, ouviu, Deus? Não tenho coragem, ouviu? Não me mate, ouviu? Será que depois da morte é assim? O sonho de um sonho de um sonho? A morte constitui, agora sou eu, né? A condição da possibilidade da própria ideia de sentido. Gostou? A morte constitui a possibilidade da própria ideia de sentido. Estou terminando, dando um sentido totalmente sensual, vitalista, positivo, de devir à morte, né? E como o jovem poeta Arthur Rimbaud, mas a gente tem que gritar realmente, a passos abertos, a boca aberta,
Sejamos realistas, exijamos o impossível. Pá. E se morrer tiver o gosto de comida quando se está com muita fome? E se morrer for um prazer? Prazer egoísta. Neste café filosófico, Daniel Lins mostrou como é possível olhar a morte de outras maneiras sem ser com os olhos da dor. A morte não precisa ser uma tragédia anunciada. Assim como a vida, a morte pode ser reinventada. Nosso programa termina por aqui, mas tem mais café filosófico na internet. Tchau.